E aí, gente, tudo bem? Bom, últimas notícias por aqui. Aparentemente, o Enem digital foi adiado. Aparentemente, por quê? Eu sempre gosto de conferir, vocês sabem muito bem, nas redes oficiais. Eu vi no Facebook, no Twitter e ainda na rede oficial não foi declarado. Por que eu gosto de conferir? O ministro da Educação, a gente já sabe muito bem, vive fazendo brincadeirinha, vive falando que a imprensa é mentirosa e aí eu fico com medo. Mas, aparentemente, o Enem digital foi adiado, mas o Enem tradicional vai manter a data. Eu vou continuar explicando aqui para vocês como é que funciona, vou mostrar a notícia para vocês aqui, tá? E sobre o Enem digital é o seguinte, não é todo mundo, não é o Brasil inteiro que vai poder fazer o Enem digital não, tá? Lembra que eu falei pra vocês que o Enem digital era antes do tradicional? Agora ele vai ser depois, se de fato se confirmar esse adiamento. Bom, sobre as últimas notícias com relação ao Enem, a gente tem no dia 17/4 no site UOL, Justiça de São Paulo determina que o Enem seja adiado em função da pandemia. Então, existe uma tentativa aí da Justiça Federal de São Paulo de adiar essa prova devido ao coronavírus. E essa decisão também aponta para que o prazo da solicitação de isenção se seja adiado por 15 dias, porque o prazo, para quem não sabe, foi ontem. E aí eu vou conversar também com vocês sobre essa questão do prazo de isenção. O exame digital estava marcado, para os dias 11 e 18 de outubro, e a aplicação das provas físicas será no dia 1º e 8 de novembro. Isso aqui aconteceu no dia 17, então ontem, sexta-feira, essa notícia saiu no site da UOL. Aí hoje, eu trouxe a notícia de hoje para vocês. MEC muda a data de prova digital, mas vai recorrer contra adiamento do Enem. Então, o Ministério da Educação informou que vai recorrer à Justiça para tentar anular a decisão, que a gente viu na notícia passada. Paralelamente, o governo decidiu postergar as datas da primeira etapa, que é o exame digital, que passou dos dias 11 e 18 de outubro para 22 e 29 de novembro. Então, o digital seria antes da tradicional, agora ele vai ser depois da tradicional, no final de novembro. Gente, lembrando que tudo isso é o que está falando aqui o site da UOL. Eu não vi, por enquanto, em nenhuma rede oficial do governo. Mas provavelmente isso deve ser citado ainda hoje, Não sei. Só que lembrando que se voltarem atrás, porque o Ministério da Educação, infelizmente, é um disse não me disse danado, Tanto que a gente olha aqui, a matéria vai citar o tweet do ministro da Educação, que vive tweetando, falando mal da imprensa, falando que a imprensa mente, mas a gente sabe muito bem que é um vai e volta sem fim. E aí o tweet do Brasil é contrário, essa questão da quarentena, falando que o Brasil não pode parar e que vai ter Enem sim, falando da questão da isenção e que vai ter Enem sim. Mal sabe ele, que infelizmente a desigualdade do nosso país não permite que todo mundo literalmente possa ficar estudando em casa nessa quarentena. Mas enfim, essas são as notícias. E aí, sobre o processo de isenção, aí no site do MEC tem que o INEP vai assegurar a gratuidade dos estudantes que não conseguiram solicitar. Então, se por algum motivo você não conseguiu solicitar a isenção, essa concessão será dada pelo INEP sem necessidade de solicitação pelo participante durante o período de inscrição, que acontecerá entre 11 e 22 de maio. E aí, para obter a taxa de isenção, a isenção da taxa de inscrição, os estudantes têm que cursaram a última série do ensino médio em 2020 em escola de rede pública declarada ao Censo da Educação Básica, cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada e têm a renda per capita igual ou inferior, estão em situação de vulnerabilidade. Então, essas pessoas que não conseguiram, a gente sabe muito bem que muita gente, inclusive, não tem acesso à internet, como eu já venho falado aqui com vocês, mas essas pessoas, quando forem se inscrever para a prova, também pode solicitar a isenção, se esse for o seu caso, ou se você esqueceu mesmo, mas se você se encaixa aqui dentro dessas condições, você pode pedir o processo de isenção. Lembrando, com relação ao Enem digital, que a notícia saiu no site da UOL, dessa mudança de data. Logo, a gente pode ter aí algumas outras mudanças, como eu disse para vocês.
E lembrando que o Enem Digital não é para todo mundo, não é o Brasil inteiro que vai ter acesso ao Enem Digital. É um teste ainda, tem vídeo no Historizando falando sobre o Enem Digital, como é que funciona. É um teste ainda e vão ser algumas capitais que vão ter acesso, e mesmo assim a capital inteira, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, não é todo mundo de Belo Horizonte que vai fazer o Enem Digital ou que vai poder fazer o Enem Digital. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Qualquer outra notícia, eu apareço por aqui. Um beijo e até a próxima.